Bom dia a todos, que a paz seja conosco. O nosso estudo de hoje nos coloca diante das questões ligadas às penas temporais. Nós estamos analisando, no grande título das Esperanças e Consolações, a parte relativa às penas e gozos futuros. E Kardec, então, agora analisa as penas temporais. É importante que nós tenhamos como ponto de partida o seguinte: a doutrina espírita não se baseia em uma teoria. Não é uma teoria que nos leva a fatos, mas são fatos que permitem a dedução da teoria. Que fatos são estes? As comunicações dos espíritos. São elas que, levadas a sério, bem analisadas, profundamente refletidas, nos permitem a constatação de que a alma que viveu na Terra prossegue a sua trajetória após a desencarnação. Nazil, mas as religiões também veem isso. É evidente que sim. E algumas delas vêm com restrições, como, por exemplo, quando condicionam a destinação da alma após a desencarnação. E criam teorias tentando explicar essa destinação. Para umas, após a desencarnação, iremos irremediavelmente ou irremissivelmente para um lugar feliz ou para um lugar de desgraças. Para outras, dormiremos um sono aguardando uma data onde haverá um juízo no âmbito da Terra. Para outras, nos fundiremos a um todo, perdendo a nossa individualidade. Todo o estudo do Livro dos Espíritos nos permitiu passar por essas situações. Kardec chega agora ao ponto mais elevado do seu raciocínio, a partir dos questionamentos aos espíritos, quando ele então chega à conclusão de que as penas futuras são uma realidade. Nós, efetivamente, não nos afastaremos das nossas faltas, mas também não perderemos nenhum dos nossos méritos. Somos os construtores do nosso destino. A partir desta ideia de que não há uma teoria preconcebida, mas das investigações resulta uma conclusão, o mestre de Lyon então apresenta aos espíritos algumas questões profundas, extremamente profundas, filosóficas, no sentido de que querem encontrar o porquê, a razão. Nós estamos falando com um homem capaz de dominar a tecnologia. Nós não estamos mais falando com um homem que pensa e dobra os joelhos sem questionar-se por que os dobra. Nós estamos falando com um homem que tem capacidade de se informar e, a partir da informação recolhida, deduzir as suas conclusões. Então, para esse espírito, é necessário dar subsídios. A questão 983, que dá início a este tópico do capítulo das penas e gozos futuros, é muito clara. Não experimenta sofrimentos materiais. O espírito que expia suas faltas em nova existência, será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Percebam como ele cerca os espíritos. Num primeiro momento, ele admite já claramente a multiplicidade das encarnações. Isso é evidente, é lógico.
A teoria reencarnacionista é absorvida pela doutrina espírita com uma outra logicidade. Nós permanecemos como somos. Seremos melhores se nos empenharmos. Permaneceremos estacionários se nada fizermos. Poderemos retroceder do ponto de vista das experiências, sem que este retrocesso signifique deixar de ser espíritos. Assinalado enquanto espírito, não há nunca mais retrocesso. Nunca mais. Porém, as condições podem ser diversas. Ele, então, aquela entidade que lhe responde, o espírito encarregado de instruí-lo sobre este assunto, é muito claro quando diz, numa alma reencarnada, as tribulações são o sofrimento. E é o corpo quem sofre materialmente. E aí, vocês cometem um equívoco, eu tenho a impressão que aqui ninguém... Mas lá para Kardec ele diz, você comete um equívoco. Quando diz que a pessoa, depois que morreu, costuma deixar de sofrer. Ah, ele descansou. Ponto errado. Vai passar a sofrer mais. Como? Do ponto de vista moral. Do ponto de vista moral. Aqui o sofrimento nosso é corporal, também moral. Mas liberto do corpo físico, o espírito então se defronta com a sua realidade enquanto ser em evolução. Já não tem mais a capa. Esta que nos faz parecer santinhos quando santinhos não somos. Esta que nos faz receber a admiração dos outros, que imaginam que as nossas posturas são posturas virtuosas. Aqueles que conosco convivem, e é por isso que na família há tanto atrito, sabe que não somos o que somos na vida social. Na vida social somos ótimos. Alguém recebe um amigo com a cara emburrada? Alguém reclama que o amigo lhe serve uma comida que não aprecia? Alguém faz crítica por uma cama mal arrumada? Evidentemente que não. É no âmbito de casa, e é por isso que em família os atritos são tão fortes. Porque aí nós somos o que somos. E o que somos é complicado conviver. Dentro de casa, um horror. Fora de casa, havia um amigo meu que dizia, adoraria ser tratado em casa como minha mãe trata as visitas. E eu que só conhecia a mãe dele do aspecto das visitas, falava, mas sua mãe é uma gentileza só. Falou, vai lá, né? Vai lá. Quando ele fez o tiro de guerra, ele ficou com mais amor pelo sargento do que pela mãe. E não tinha nenhuma tendência homoafetiva, tá? Simplesmente porque o sargento era um sujeito simpático. A mãe dele, quando a gente chegava, a geladeira, ela abria todinha. E ele dizia, quando vocês saem, ela põe um cadeado. E ninguém era obeso, a não ser eu, que fazia visita e me encantava. Porque ela tinha pavê, pudim, bolo gelado. Numa época em que eu contava os trocados. Aliás, continuo contando, né? Hoje melhorou um pouquinho. Mas naquela época, então, ia lá e ela servia. Você experimenta chegar quando nós estamos sozinhos. E realmente me chamava a atenção a organização da casa. Aquelas pessoas neuróticas, né, que tira pó de formigueiro. Então o sujeito é super organizado. Ninguém na família tinha liberdade. Ele dizia assim, olha, é melhor estar fora de casa. Então o que nós somos em casa. É por isso que muita gente diz, eu vou no centro. Meu companheiro, minha companheira não vão. É evidente. Sabem quem você é em casa. Não é o que você é no centro. Experimenta ser em casa o que você é no centro. Aí, quem sabe o clima muda. Então o espírito ciente disso, diz as dores morais o perseguirão. E às vezes é categórico no raciocínio, dizendo o que ele fez. O que ele fez. As faltas cometidas lhe trarão dores morais agudas e pode vir a ser ainda mais
desgraçado em nova existência. O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que menos esforços emprega para ser melhor. E aí diz-nos ele, começa a sua expiação já reencarnado. São as dores, das quais nós tanto reclamamos, as quais tanto nos afligem. São o prenúncio das dores morais que talvez tenhamos que enfrentar. E quando os espíritos abordam a questão das dores físicas, são categóricos em dizer, nunca delas reclame. Porque senão não terá valido a pena. Se você reclama, tudo certo. Melhora? Não. Só afasta quem está perto. Mas o sujeito vai naquela toada, insistindo. As dores de natureza moral. Há uma personagem trazida para o âmbito do livro O Céu e o Inferno, naqueles depoimentos da segunda parte, que nos explica muito bem essa questão. O seu depoimento, num primeiro instante, foi divulgado na Revista Espírita do ano de 1869, no mês de janeiro. Numa revisão, Kardec fez inserir esse depoimento lá em O Céu e o Inferno. Chama-se Silvio Pellico. Vale a pena conferir. Tá bom? Seja na segunda parte do Céu e Inferno, seja lá em a Revista Espírita no mês de janeiro do ano de 1869. Inúmeras, pois, a partir desta questão, são as outras que nós somos chamados a refletir. Particularmente a número 393, sobre o esquecimento do passado, a número 399, quando nos fala das vicissitudes na vida corporal, a questão de número 769, quando nos diz que temos que nos comunicar para poder avançar e que ser recluso, guardar-se em silêncio, pouco ou nada nos ajuda do ponto de vista evolutivo. A 775, quando nos fala acerca dos laços de família, dando-nos notícia que precisamos nessas relações conseguir os recursos para nos ajustar com quem temos débitos e demonstrar a nossa maturidade. A 784, 785, quando nos falam acerca do progresso, todas elas nos demonstrando esta ligação do espírito com a vida, que não é a existência. É bom que a gente guarde muito bem isto. Não é a existência. A existência é um dia da jornada do espírito. Quer dizer, Nazil, que eu estou no meio do dia. E corra para que não venham as trevas. A noite da volta à realidade espiritual, sem consciência. Ah, mas eu já tenho informação espírita acerca da realidade espiritual. Excepcional. Ótimo. Agora vamos ver o que nós vamos apresentar. Qual será a nossa bagagem na hora do checklist? Vamos checar aí, Nazil, o que você fez com aquilo que você falou, aquilo que você estudou. É a hora da verdade, da qual todos nós não escaparemos, sem exceção. É hora de demonstrar. Os bens terrenos, úteis, necessários, mas ficam, são os bens espirituais. Sobre eles é que nós temos que refletir. Na 984, ele faz uma pergunta para completar a anterior. Quer dizer que as vicissitudes, as dificuldades, as contrariedades da vida são sempre a punição das faltas atuais? Opa, não. São provas
e provas que Deus pode lhe ter imposto ou que você escolheu antes de voltar. Algumas com a natureza de uma expiação das faltas que você cometeu numa outra existência. Dizem-nos eles, jamais fica impune a infração das leis de Deus. Eis porque que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Nós estamos então numa trajetória sem secções. Curiosamente, a visão religiosa do mundo nos imagina criados por Deus no instante do nascimento, tendo a experiência encarnatória e depois conduzidos a uma situação simplesmente por crer. É muito rudimentar isso, gente. É muito infantil. Demais infantil. Demais. Não tem lógica. E começa a ruir esse edifício ilógico quando você se depara, por exemplo, com uma criança de 3 meses cega, surda, paralítica. Meu Deus, que lhe aproveita a existência. Qual será a sua situação do ponto de vista evolutivo? Deus é um jogador de dados. Para uns dá uma coisa, para outros não, porque temos que admitir, se efetivamente acreditarmos numa justiça divina, que Deus não vai nos perseguir. Ser perseguido por um chefe, por um inimigo, vá lá, mas por Deus, deixa de ter sentido tudo. Então as nossas existências, elas são fruto das nossas semeaduras. Esta é a racionalidade do conhecimento espírita. Começa a sua trajetória rumo à perfectibilidade. E vai galgando degrau a degrau por seu esforço. Evidentemente, para ser melhor, eu preciso me quitar com os meus débitos. Eu não tenho como fugir deles. Então essa ideia de que Deus perdoa é uma ideia equivocada. Porque Deus nem castiga, nem perdoa. Fixa leis. Nós é que vamos no nosso ritmo. E aí, quando a gente mostra algum tipo de maturidade, questão 258, do Livro dos Espíritos, nós pedimos provas. Às vezes a gente está no meio de uma. Pedida ansiosamente. Quero vir e passar por aquilo que eu eventualmente preciso passar. É sinal de maturidade. E aí a gente vem e espero não reclame. Está passando por alguma dificuldade? Eu estou. Não reclame. Sorria. Mas como eu posso sorrir? É mais fácil carregar o peso sorrindo. Sorria. E aí quando as pessoas te encontrarem e disserem, aí tudo bem? Você, não, tudo bem não, tudo ótimo. Parecia que você, só parecia. Intriga da oposição. Estou bem. Nossa, mas estou ótimo. E se amanhã desencarnar, vai ficar melhor. O cara sai até de perto. Esse aí não. Você está indo lá no centro ainda? Claro, ainda e sempre. Mas o problema não é vir no centro. Vir no centro é cômodo. O problema é sair do centro e viver lá fora o que a gente ouve aqui. É aí que dificulta. E não dificulta para você, não. Não estou falando para você, estou falando de mim. É complicadíssimo viver. O exercício da paciência, da compreensão, da aceitação. Aceitar as pessoas como são e não como gostaríamos que fossem. Complicadíssimo. Encontrar tempo para parar, para refletir, para meditar.
para nortear os nossos passos, nós consumimos 8, 10, 12 horas por dia no ganha-pão e não nos ocupamos, às vezes, de 10 minutos do enriquecimento espiritual. Dizemos que o tempo falta, quando ele sobra para tanta inutilidade. Então é uma questão de maturidade que nós ainda não temos. Agora, posso me arrepender, Nazil, e de repente, não se iluda, não se iluda. Em O Céu e o Inferno, esta obra monumental, porque ela é fruto de uma maturação do ponto de vista do pensamento, de uma logicidade fenomenal. A gente nunca pode esquecer que Kardec contou com a assessoria direta dos espíritos o tempo todo, mas efetivamente na produção de O Livro dos Espíritos. Uma ou outra página de O Livro dos Médiuns, um conjunto de instruções que ele acoplou em o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a Gênese e O Céu e o Inferno são fruto a Gênese nas suas 3 partes, e O Céu e o Inferno na sua primeira parte, são fruto do seu labor, da sua reflexão. E ele elabora no capítulo de número 7 de O Céu e o Inferno um chamado Código Penal da Vida Futura. É muito interessante porque o Rubens está desenvolvendo a análise do Código Penal nas páginas do nosso Momento Espírita, né? E está no número 14. E estes artigos do Código Penal, no limite, são disposições acerca da nossa vida. A vida nossa futura a partir do conhecimento espírita. Pelo menos essa é a leitura que eu faço. Não é bem a leitura que ele faz, mas é a leitura que eu faço, né? De que nós temos aqui diante um roteiro de um código que nos explica as reveses, as dificuldades a partir da nossa conduta. Então está aqui a análise dele do item 14, mas eu gostaria de, não vou me centrar nesse artigo 14, este parágrafo, né? Kardec usa a nomenclatura que os legisladores da Europa usam na elaboração dos artigos. Eles trazem parágrafos, é uma outra visão diferente da nossa. Mas há no Código Penal alguns artigos interessantíssimos, são 33, então se você começar a ler um hoje, o outro amanhã, daqui a 33 dias você vai ficar desesperado e recomeça a ler. Será que eu não li alguma coisa errada? Vale a pena. Tá, é uma obra que você não quero ler inteira, está perdendo tempo, mas gostaria, desce, tem acesso a ela, seja na livraria, seja na biblioteca. A obra espírita de qualidade é muito acessível, muito acessível. Então pega, Projeto 2016, por 33 dias vou ler o Código Penal da Vida Futura. E vai se deparar com esse artigo 1º. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Preciso ler de volta? As que nós não conseguimos corrigir. Vamos deparar com todas. Você sabe quantas precisa corrigir? Então, assuste. Vou continuar. Só para você ver como ele é sério. Espiritismo não é brincadeira. As pessoas tomam, às vezes, a doutrina espírita como um oba-oba. O fato de não ter uma cabeça centralizadora, e não precisa, porque a cabeça centralizadora da nossa evolução é Jesus. Ninguém pode substituir a Jesus. Ninguém pode se trazer os títulos que quiser.
são humanos, são ridículos. Ridículos, porque o maior entre nós serviu, não viveu do serviço de ninguém, serviu, morreu na cruz pela nossa insanidade, porque poderíamos tê-lo em nossa companhia por um tempo tão grande. Ele vela por nós há bilhões de anos e nos espera com o seu entusiasmo, com a sua doçura. Este ser fantástico, um espírito que avançou mediante o seu esforço, vem nos ensinar que se nos esforçarmos, chegaremos até onde ele está. Não é Deus. Não é Deus. O homem está longe de compreender Deus e a sua natureza íntima. Aí vem Kardec. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Sabe quem chega à pureza? Artigo 2º. Quem atingiu a purificação completa do espírito. Até lá, meu amigo, minha amiga, é chacoalho mesmo. Batedeira. Para que a gente tire da ganga todas essas imperfeições. Artigo 3º. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Uma única. Agora tem o seguinte: não há uma única qualidade que não seja aproveitada. Vai lá, vai. Projeto 2016. Janeiro. Eu vou ler o Código Penal da Vida Futura. Eu vou ler. Cada palavra, cada letra. E vou me conscientizar que, quanto espírito, preciso ser melhor. Constitui recompensa, 985, a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro. Ora, está no mundo grosseiro é sinal de depuração. Quando a gente vai evoluindo, vamos em mundos cada vez mais perfeitos, até que nós tenhamos nos livrado de todas as nossas impurezas. Para fazer o que, Nazil? Não é essa bobagem de ficar cantando para agradar a Deus. Ainda se fosse uma música alegre, né? O sujeito canta lá uma melodia fúnebre para agradar a Deus. É um coro monótono. Olha, tem 4 vozes cantando, 4 vozes. Olha como a gente vai diminuindo. Deus é louvado pelo trabalho. Por isso, espíritos como Jesus, os Cristos, estão no universo todo a fazer o bem. A fazer o bem. A convidar outras almas a seguirem o caminho do bem. Não estão parados. Não estão parados. Há mundos aos bilhões, como o nosso e diferentes do nosso, destinados a acolher as almas nessa sua jornada. Jesus esteve conosco há 2000 anos e nós não cumprimos ainda a sua mensagem. 2000 anos. Nossa, Nazil, então eu estou novo demais. Porque se a sua idade espiritual aparecesse agora no marcador, você tomaria um susto. Às vezes, por perceber que há 20, 30 mil anos, você se propôs a passar na Terra uma encarnação só. Gostou tanto que não sai. Está aí, encalacrado. E agora, com as vantagens que oferece o mundo, menos quer sair. Nossa, será que o meu celular vai me acompanhar na realidade espiritual? E o WhatsApp, será que eu posso mandar? Experimenta. Experimenta desencarnar ou fingir de e mandar uma mensagem para alguém. Primeiro o cara vai atirar longe o celular. Você é muito querido, sem que queira contato extrafísico.
Nem casais. Quando morre, aquele que morre é o viúvo, ele vai, o outro rapidamente toca o barco. Toca o barco. E muda tudo. Troca a casa, troca tudo. Nossa, o falecido me oprimia muito. Agora sim eu vou viver. É mais ou menos assim que funciona. Tá? Então vamos ganhar corpo. Vamos em frente. A doutrina espírita, há muito tempo, fala da pluralidade dos mundos. Que bobagem é essa de achar que a Terra é o centro do universo? Que o que se liga aqui, se liga lá onde? Me explica esse lá, aonde? Aonde? Vem me defender céu no século 21? Vem falar de uma abóbada? Está achando que está falando com o quê? Com o ignorante? Que abóbada? Que abóbada? Só se fora da igreja. Mas não é dessa que nós estamos falando, porque Jesus, para a mulher no poço de Sicar, já tinha sido categórico: não se adora a Deus senão em espírito. Em espírito. Então a abóbada celeste cai na real. Vai assistir Guerra nas Estrelas. Na visão do roteirista, a gente tem muito mais de verdade do que em certos ensinamentos religiosos. Que a alma vai ao céu. E lá em cima, usa o terreno próximo à divindade. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Olha que curiosa essa questão. Porque, habituado ao ensino dos espíritos, e isso aparece na revista, aparece em O Livro dos Médiuns, Kardec já sabia que nós passamos pela Terra, mas podemos ir embora. Que muitos espíritos vieram à Terra em tarefas eminentemente práticas, para nos fazer avançar enquanto espíritos. Mozart é um desses espíritos em evidência. Claríssimo. Rafael, Michelangelo. Alguém acha que essa gente era da Terra? Imagina que o sujeito que concebeu, ora, são espíritos que vêm. E dentro dessa ideia, aí ele recebe a resposta: olha, desde que não tenha logrado concluir a sua missão, pode ele próprio pedir lhe seja dado completá-la em nova existência. Mas aí já não está mais espiando. Quer dizer que então, depois que nós fecharmos os olhos para a presente existência, poderemos avançar? Evidente que sim. Evidente que sim. E por que não conseguimos, Nazil? Talvez pelas nossas imperfeições. E a gente volta. Volta. Por quê? Porque na porta giratória lá, né, naquela minha imagem da porta giratória, com medo do sinal tocar, não, eu vou voltar. Quero voltar, eu quero viver de novo com aquelas pessoas com que eu me entendi tão bem nas últimas encarnações. E a gente então vai viver junto mais 60, 80 anos de muita felicidade. E quando a gente renasce, até mesmo assim, que coisa linda, que bonitinho, é a cara de quem? Mas o sujeito fica achando que é do avô, da avó, e pega aquilo, ergue, parece muito com você. Mentira, se parecesse era feio. Então o sujeito trata, acaricia, acompanha, até o primeiro choro, a primeira noite sem dormir, e aí o camarada diz: mas a gente tinha que arrumar isso, nós éramos tão felizes. Ah, mas vamos deixar para a posteridade. O quê? Muito trabalho, porque o filho é a gente traz a companhia e depois não desapega até desencarnar. As mães nem desencarnando, porque velarão por aqueles que foram os frutos das suas experiências de natureza reencarnatória. Essa questão, então, nos remete à pluralidade. 987. Que sucede ao homem que, não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Pois que nenhum passo dá para a imperfeição,
tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Numa obra fantástica denominada Ação e Reação, André Luiz, pela psicografia do Chico, promove a análise destas questões ligadas ao processo de avançar, onde ele tem a chance de repassar figuras com as quais ele tem experiências, ensinamentos, e ali constata os débitos agravados, débitos aliviados, as situações estacionárias. E quando nós temos a chance de percorrer aqueles ensinamentos, entendemos todo o caráter subsidiário da obra do Chico, a codificação. Ele vem nos abrir outras informações, nos permite identificar. Lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, nós ouvimos os Espíritos nos esclarecerem a respeito do seguinte: para agradar a Deus, pergunta Kardec, e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Porque tem muita gente que fica ufanista com isto. Nazil, eu não faço mais o mal. Aliás, o mundo anda tão deturpado que as pessoas acham que ser honesto, por exemplo, é virtude. Olha, eu encontrei uma carteira e devolvi. E alguém imaginava um comportamento diferente? Olha, eu respeitei a vaga de um idoso. E dá para imaginar um comportamento diferente? O Brasil precisa de sinalização para idoso, porque idoso aqui, se não for assim, está perdido. Pois tem gente que ocupa a vaga de deficiente. E ainda sai com aquela desculpa esfarrapada, mas era só um minutinho. Para onde está a guia rebaixada? Coisa elementar. Bauru está a capital nacional de não respeitar o sinal vermelho. Isso é voltar à idade da pedra. Idade da pedra, o sujeito ultrapassa. É para chegar mais cedo no centro. Bom, está certo. Tem lá uma desculpa. Na questão 642, eles então nos esclareceram: nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Esse é o exercício da vida. Fazer o bem não importa a quem. Fazer. 988. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar de existência anterior? Mas foi uma vida tranquila. Então o sujeito, ele não tem nada para expiar. A primeira resposta é uma pergunta: você conhece essas pessoas? Conhece muitas delas? Você se engana se pensa que elas existem em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido uma existência assim, mas quando a deixam, descobrem que a coisa foi furada. É como o preguiçoso, que quando desperta, lamenta o tempo perdido. Quando ainda não reconhece que está perdendo tempo, dá para a gente ter uma ideia de como está estacionário. Está estacionário. Você não lamenta esse tempo que você está parado? Eu estou só descansando. Do quê? Eu estou tão cansado. Ora, para descansar basta as 8 horas de sono.
O resto o espírito pode cuidar brincando, porque o corpo pede lá às 8 horas. Na verdade, a gente vai aprender com André Luiz que é o contrário. Os espíritos também haviam falado nisso. Nós precisamos das horas de repouso para o espírito, para que ele se refaça. Se refaça. Então, nada de jogar tempo fora. O tempo é o dom mais precioso que a divindade nos concede. Termina o nosso capítulo, o nosso tópico, né? O capítulo ainda não, com uma questão muito interessante. A 989. Pessoas há que, se bem não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que a cercam. Você conhece alguém assim? E não é de olhar no espelho, é? Porque às vezes bateu, sabe. Que consequência vai advir para quem é assim? Inquestionavelmente, respondem eles, essas pessoas não são boas. Expiarão suas faltas, tendo sempre diante de si, da sua vista, aqueles a quem infelicitaram, valendo-lhes por isso por uma exprobação, um permanente relembrar. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Espera, Nazil, volta um pouquinho. Porque se eu entendi bem, então, além de eu carregar a imagem de todo mundo que eu eventualmente agredi, depois eu vou sofrer a agressão, de certa forma você irá colher. Não no sentido do Maktub, está escrito, mas no sentido de que, para sermos melhores, precisamos demonstrar maturidade. Então, se eu identifico que uma determinada falha na minha maneira de me portar foi uma falha gritante, se ela moralmente ao meu espírito incomoda, nada mais justo que eu peça condições de, numa outra existência, suportar aquelas mesmas falhas que eu me encarreguei de portar e de tanto fizeram sofrer aqueles que comigo convivem. Qual a saída? Trabalhar pela felicidade do próximo. Fazer o próximo feliz o tempo todo, a cada instante, demonstrando pelas nossas ações, pelas nossas palavras, o quanto é bom conviver. A solidão é muito triste. Estar cercado de pessoas e delas receber o sorriso, o abraço, o beijo, o carinho, é tão importante. Dizem que a velhice, quando nos afasta daquelas pessoas a quem mais amamos, porque elas têm as suas trajetórias, é uma fase muito difícil da existência. Exatamente por esta falta de carinho. Então eu gostaria de recomendar a todos nós, se possível, que no ano de 2016 procurássemos identificar pessoas de mais idade que conosco convivem e ofertar-lhes a nossa generosidade, a nossa companhia. De maneira muito simples, com uma ligação, com uma frase, com uma visita, para que nós, no exercício da solidariedade, entendamos que o bem efetivamente só faz bem. André Luiz, através de Badawi, no 4º volume desta obra em que ele comenta o Livro dos Espíritos, com rápidas pinceladas, é um André Luiz bastante objetivo. Nós conhecemos o narrador,
Mas o narrador nos traz os ensinamentos dos luminares que o acompanhavam. Gúbio, Alexandre, Clarencio, Aulus. Ele nos diz sobre essa questão que eu acabei de ler para vocês. Generosidade. Se você tem recursos, descarte o egoísmo e seja generoso. Alguém em necessidade, dê a ajuda possível. Criança desnorteada, dê a orientação certa. Gestante desnutrida, dê o alimento necessário. Idoso em abandono, dê a solução correta. Familiar em dificuldade, dê o apoio conveniente. Amigo confuso, dê o esclarecimento exato. Parente leviano, dê o conselho adequado. Um companheiro doente, dê a ele o socorro próprio. Um filho revoltado, dê a opinião da paz. Um vizinho afoito, dê o parecer da prudência. Qualquer que seja a natureza de seus recursos, aproveite o dia de hoje para doá-los a quem deles precisa, a fim de que a felicidade daquele que recebe seja a sua felicidade. Que Jesus nos abençoe.